Da abertura da celebração do centenário de Antônio Avelino. Como integrante da comissão organizadora, eu quero agradecer sinceramente a todos os presentes pela honra de estarem aqui conosco nessa ocasião. E quem foi este centurião? Foi um artista? Foi um grande cientista? Não, nada disso. Ele foi absolutamente um homem simples. E para nos falar sobre isso, inicialmente vamos chamar a bineta, a neta duas vezes, a Joana. Toda família tem um jeito, um modo, uma característica. E é assim que eu gostaria de começar, falando um pouco do pereirismo que tem dentro de cada um de nós. Chamo de pereirismo essa mistura de Miranda com Pereira, e que significa uma herança genética que todos temos bastante, ainda que influenciados por outros nomes e outras famílias. O gostar de festas e de promover eventos, o prazer de cantar e de curtir a noite, a boemia e a sede de cultura, que faz com que todos nós sejamos um pouco poetas, escritores, atores e cantores. Tem também o que podemos chamar de avelinismo, que faz com que todos tenhamos a mania de cortar o queijo em fatias bem fininhas e as laranjas em longas tiras, fazer serenatas, perseguir peixes, entrar em água fria, galgar o cimo das árvores, olhando estrelas e apanhando frutos, o prazer em mexer com a terra e o carinho com os animais. E foi essa festa, realizada por nossa pereirice, que fez ressurgir o avelinismo latente. Eu vejo isso em casa mesmo, onde, por exemplo, o meu avô Horácio voltou até a remontar o galinheiro, a plantar alfaces, vigiar o jardim e a podar árvores. Coisas que ele já tinha deixado de fazer há muito tempo. E foi essa velhice que trouxe de volta à vida o nosso Antônio Avelino. A maior prova disso é o simples fato de estarmos todos aqui presentes nesta festa, onde comemoramos os 100 anos do nascimento dele, relembrando toda uma vida, através de filmes, fotos e cartas. Eu creio que não tem ninguém com mais autoridade do que eu para falar disso. Afinal, meu pereirismo é dobrado, realmente ao quadrado, pois sou bisneta 2 vezes e neta de 2 filhos, ou seja, produto dos 2 filhos mais velhos de Antônio Avelino. Avelino não morreu, é só fecharmos os olhos e sentir. Unidos nesta pousada que se ergue sobre o antigo pastinho da chácara de Tia Cintinha e Tia Naná, para finalmente celebrar o centenário de vovô Avelino. Me coube nessa comemoração a tarefa, ao mesmo tempo honrosa e difícil, de expressar a homenagem dos netos.
Difícil porque estas 5 dezenas de descendentes da segunda geração, pelo que se pôde ver nos jornais de Carminha e de Tio Chico, guardam cada um seu relicário de memórias avelínicas com imensa ternura. Este evento por si mesmo já é a viva expressão da nitidez com que a perspectiva do encontro que ora se realiza empolgou a todas as conversas na família, despertou insuspeitos talentos literários, desatou emoções e, sobretudo, antecipou esse nó de saudade que insiste em permanecer em todas as gargantas na noite de hoje. Deliberadamente nós mesmos, de renovação dos valores que compartilhamos, no encalço de um sentido de convivência familiar que, com o multiplicar das gerações, ameaçava desbotar. E com que derramamento de alegria nos reencontramos, irmãos, filhos, primos, sobrinhos, tios, amigos, esta imensa, alegre e ruidosa família. Gestos, expressões, maneiras de falar, gostos, preferências, humores, em pequenos detalhes, uma partícula em cada um, algo de vovô sobrevive em todos. Não posso dizer que alguém, em especial filho, neto ou bisneto, tenha herdado uma avelinidade maior que qualquer outro. Nesta dispersão de traços e caracteres reside talvez um dos maiores legados de vovô. Esta herança compartilhada é uma outra maneira por onde se manifesta o equilíbrio quase zen com que ele procurava lidar com aquela penca de netos à sua volta, disputando-lhe as atenções e agrados. Mas vovô, escaldado pela experiência de tantos filhos, jamais deixou que um neto se sentisse menos querido e também jamais permitiu que outro se sentisse privilegiado em seu afeto. Vovô não era um homem efusivo, de grandes gestos, eloquente, mas não era, no entanto, um introspectivo, seco, monossilábico. Era, sim, exato, preciso e atento. Economizava suas expressões de modo a exercitar como um arqueiro a flexão precisa do verbo e do corpo, atingindo o máximo da eficiência ou o mínimo de desperdício. Nunca o vi realizar um gesto inútil. Era extremamente exigente consigo mesmo e se irritava quando via fracassar algum intento. Recordo uma destas ocasiões em que um pequeno engano quase redundou em desastre, deixando-o profundamente incomodado. Aconteceu quando da demolição do antigo quartinho do galinheiro, acho que por ocasião da construção da casa de tio Giovanni, e ao proceder à demolição, vovô distraidamente aproximou-se demais de uma parede que estava por ruir, e esta acabou por desabar-lhe as costas, trazendo como resultado a fratura de 1 ou 2 costelas, mais uns 3 dias de internação hospitalar. Fui visitá-lo no hospital, depois do enorme alvoroço que o episódio causou. E o encontrei, ao mesmo tempo, inquieto e doido para se livrar daquela maçada acidente. Mas o que mais lhe doía, segundo ele mesmo, era o erro de permitir que algo besta como aquilo acontecesse. O perfeccionismo avelínico se manifestava no melhor de si, no entanto, noutras ocasiões muito mais representativas, como a maestria em esconder o anzol sob a isca, de modo a iludir magistralmente os piaus do marimbeiro, na habilidade quase mágica em amarrar com um mero pedaço de casca de bananeira aquelas gigantescas braçadas de folhagem que vendia a toda a cidade, na precisão com que manejava o lendário canivete de que já falamos noutra ocasião. Eis aqui, portanto, outra qualidade que a todos serve de referência. Senso de justiça, equilíbrio, precisão. Que outros registros pode um homem deixar para os que vêm depois,
para que nele se mirem e sejam seu espelho, vovô Avelino deixou-nos ainda uma outra marca, e esta, mais do que as outras, recordo com especial emoção. Ao seu modo econômico, de gestos e expressões, vovô Avelino manifestava contínua e intensamente o grande amor que sentia por vovó Nilda, sinalizando o compromisso para com moleca que todos os rapazes dessa família temos para com as nossas amadas, deriva diretamente do modo simultaneamente cômico e apaixonado com que Antônio e Nilda se tratavam no convívio do dia a dia. Isto porque, muito mais que uma questão de direitos e deveres, o casamento entre os dois foi construído sobre a cumplicidade de duas pessoas que tinham em comum uma grande vontade de ficar juntas e, pelo jeito, de constituir uma grande família. Acho que eles conseguiram e é isso que nos reúne aqui hoje. A eles dediquemos nossa festa, porque se não tivesse dado certo, a história seria bem diferente. Que bom que deu certo. Muito. Certa vez eu perguntava, pai, por que ele não ia aos comícios políticos aqui de Diamantina? E ele então me respondeu que ele não gostava de discurso. Certamente ele adorou o discurso da Joana e do João Francisco, mas naquele tempo ele declarava peremptoriamente a sua alergia a discurso, então não vou fazer discurso. Embora o Linneu tenha encomendado um discurso para essa solenidade. Eu fiquei surpreso com a carta que saiu no jornaleco do Chiquinho, sem Antônio Avelino, onde ele publicou uma carta minha que eu dirigi a pai quando eu tinha 6 anos de idade. Pai não gostava realmente de discurso, mas era um exímio comunicador. Ele gostava ele gostava de conversar, ele gostava de ouvir rádio, ele lia jornal, estava sempre por dentro de tudo que acontecia e em qualquer roda que ele estivesse, ele sabia se manifestar e sabia se fazer presente e atual. De modo que, certamente foi por isso que ele guardou entre os seus alfarrábios uma série de documentos, uma série de cartas, onde a de Horácio, a minha, a de Ninita foram encontradas. E a minha é realmente uma expressão de uma carta bem escrita. Carta dos 6 anos de idade. Nessa carta eu dizia, caro papai, peço-lhe bênção. Temes, eu não sei se é Demis ou Demis, viu? Temes do dia que o senhor saiu, Horácio não estode catesimo. Ontem com H, nós comemos a banana do caixão. Tinha esse caixão mesmo. Eu não sei se é uma banana dinamite, mas nós comemos a banana. Hoje nós queimamos os ninhos por causa dos piolhos. Giovanni de Miranda Pereira, Diamantina, 7 de novembro de 1936. Uma caligrafia maravilhosa. Maravilha. De modo que eu não sei se por um saudosismo muito grande, não é? Ou talvez em consequência dessa terceira idade, vamos dizer assim, onde começa a haver a regressão, já não digo tanto física, mas pelo menos mental, né? A gente fica assim com vontade de iniciar esse discurso, entre aspas, né, Linneu? Nós não vamos fazer discurso, mais ou menos daquela mesma forma, quer dizer,
procurando dedar os filhos, né, nos dias atuais. Porque Horácio falou que essa carta minha era um testemunho de que eu era dedo duro, que eu dedava a todo mundo. Então eu começaria aí. Caro papai, Pedro dizia, desde o dia, desde o dia que o senhor partiu dessa viagem sem volta, que nós não temos seguido a rigor os seus ensinamentos. E aí eu começo a dedar. Ninita não para em casa. Vive batendo perna para baixo e para cima, de casa para o conservatório, do conservatório para não sei onde. Só quer saber de viajar de Diamantina para Belo Horizonte. E agora está inventando até uma viagem a Bangkok, na Tailândia. É possível, pai? Uma coisa dessa? A Ninita agora, né, que naquele tempo gostava tanto de receber serenata, hoje é ela que sai pra rua, acompanhada de farrancho, cantando serenata debaixo das janelas dos sobrados, nos salões de festas de Diamantina. É assim que está acontecendo, pai. E mais, ela agora, pai, está recebendo cartas debaixo do portão de sua casa. Cartas cujo conteúdo... Cartas cujo conteúdo eu não posso declarar para o senhor, mas que deixa muito a desejar. É preciso de chamar a atenção da menina. O Horácio, desde o dia que o senhor partiu, não estudou mais catecismo. E outra, não vai à missa de jeito nenhum. Ele só quer saber de contar potoca, contar caso, piada e viver no bar do Morfeu. Mas, felizmente, pai, ele não repetiu aquela cena daquela madrugada. O senhor deve se lembrar. Quando ele chegou em casa, amparado pelo João Godoy, pelo Renato vai dizendo que não. Pelo João Godoy, pelo Juquita, né, e pelo Fabiano. E que o senhor... Naquela surpresa e naquela tristeza, o senhor teria dito, até você, Horácio, numa forte alusão aos companheiros que o levavam ali. Né? Passado uns dias, serenados os ânimos, João Godoy, que era estudante de latim, teria vertido essa cena para o latim, plagiando Nero, que ao levar aquela facada de Brutus, teria feito aquela célebre frase que nós todos conhecemos da história do Senado romano. E João Godoy, então, verteu da seguinte forma, traduziu da seguinte forma a cena. Tu quoques Horácios, filimi, aquos bibente, Jones et Fabianus culpatus sunt. Traduzindo, significava o seguinte: até você, Horácio, bebeu daquela água que boi não bebe? João e Fabiano são os culpados. E terminava João Godoy da seguinte forma: e Horácio atravessou o Rubicão. Quer dizer, a porta de casa, né? Sob as mais severas reprimendas que o senhor já passou em qualquer um de nós em toda essa vida. Pois é, pai. Horácio continua aí, firme, né, contando suas potocas, suas coisas, mas empreendedor, trabalhador. Pelo menos nós não podemos ter a tristeza de dizer que ele tenha repetido essa cena. Eu continuo daquele jeito que o senhor conhecia. Sempre um bebê chorão. Quando eu ia falar alguma coisa, eu tinha mania de chorar. As palavras... eu me sentia engasgado, né? E tinha dificuldade. E o senhor lembra aquela vez que Horácio chegava da escola e eu fui contar para ele que mãe teria mandado a sua bilhezinha para o hospital. Então eu cheguei para contar para Horácio: Horácio, mãe mandou sua bilhinha para o hospital. Horácio: o quê, meu velho? Mãe mandou sua bilhinha para o hospital.
porque estava rouco, não, a laringite. E Horácio não esperou a terceira vez que eu ia falar e me deu um contrabafo e eu fui obrigado a interromper a história. Desse jeito estou até hoje, sempre me engasgando e me sentindo em dificuldade de expressar no momento em que eu tenho de falar alguma coisa. Tetinha, pai, vive atarantada do mesmo jeito que ela sempre foi. Não concorda com coisa nenhuma. Vive implicando com as empregadas de mãe. Não quer, a pobre da Mabel, que é a sua amiga, não pode parar no computador e ela implica. Você não precisa de ficar aí parada. Se a Mabel está atrás dela, para de me rabiar. É assim que Tetinha procede. Pode uma coisa dessa? Nem dá. Que sempre foi muito altiva, não é? Soberba. Hoje, pai, passou, olha, está totalmente dominada pelo marido. Transformou-se numa mais humilde das ovelhas que eu tenho conhecido. Nem sequer francês, que ela ministrava tão bem nas escolas, ela não quer mais fazer. Só quer saber de ficar em casa, jogando buraco, polvinhando o Roberto e acariciando os filhos e netos. Bom, Pina. Pina! Ei, pai, que falar do Pina? Pina continua daquele jeito, autoritário, mandão, legítimo representante do Estado Novo. O senhor se lembra? O senhor se lembra daquela discussão dele com o Duca, quando ele impôs ao Duca uma ordem e o Duca não aceitou? E ele virou pro Duca e falou assim: Duca, Duquinha, Ducão. E Duca, em contrapartido, virou para ele e falou assim: tu vaca, tu vaquinha, tu vacão. Quer dizer, Getúlio Vargas, Getúlio Varguinha, Getúlio Vargão. Pois é. Ele sumiu. Está totalmente tolhido em seus movimentos. Parece que a Betinha o oprimiu de tal forma. E o Zé Leletra não sabe mais coisa alguma. Ele vive até um apartamento que ele tem em Guarapari, um belo apartamento, ele não vai mais, porque ela não deixa. Atualmente ele só quer saber de construir prédios e mais prédios, encher o bolso de dinheiro numa avidez louca. Ninguém aguenta uma coisa dessa. O Duca felizmente continua firme. Não arrepiou carreira, né? Vive a sua vida trabalhando a bem de Deus e do próximo, e nós estamos sempre muito próximos para não arriscar no fogo eterno, né? Mas ultimamente ele está dando uma de artista de televisão. Quando menos se espera, ele lá com sua simpatia, seu sorriso, distribuindo graças e informações para o Brasil todo. Tudo bem, indulgência. Coqui parece até que não conhece Diamantina. O bonito para ela é a lua de Montes Claros. Eita, Coqui. Ela mais o Paulo afirmam que a lua de Montes Claros é maior do que a rua onde eles moram. É possível uma coisa dessa? Né? De vez em quando, só para me contrariar, para me desmentir, a Coqui aparece aqui por Diamantina. Vem acompanhado de uns grandalhões que a gente nunca sabe se é o Porto, se é o Tobeto, se é o Giovanninho. Né? E às vezes também acompanhada de uma que a gente chega a confundir, achar que é TT Espínola, porque ela chega gritando tanto que
Lineu é aquele camarada, pai, cheio de pormenores. Tudo dele é muito exato, muito direitinho, dá bronca em todo mundo, se as coisas não correrem como ele quer, e só quer saber, pai, de pecar na gula. Não tem um dia que o Lineu não esteja participando de um churrasco. Mas, felizmente, ele é comedido na bebida. Nunca bebe mais do que umas 6 ou 7 garrafas de cerveja de uma sentada. E, felizmente, tem a salúcia para impedir que ele use sempre a saideira. De modo que o Lineu está relativamente acomodado. Do Rafael. O Rafael, seu querido... Vai trabalhar na nossa? Seu querido Rafael de Miranda Pereira. No passado, tão admirador de Castro Alves, aquele do navio negreiro. Hoje é um exemplo de pai de família, graças a Deus, né? Mas o Rafael continua com aquela mania de nunca chegar na hora em coisa nenhuma, o que aborrece a todos nós. Mas tudo bem. O Branquinho, esse aí mudou definitivamente. Vive nas estranjas, né? Frequentemente recebe-se telefone dele, alô, I am the little white man, uma coisa assim, né? Eu sou pequeno, sou branquinho. Estou aqui em Estocolmo, não, estou aqui em Tóquio, não, estou aqui não sei aonde, é só isso que ele sabe. E quando não está falando em francês, está falando em inglês, está falando em francês. Língua que parece que a brasileira ele esqueceu mesmo. Até há poucos dias eu pensava que ele nem escrever em português ele não sabia. Porque ele não tinha mandado nenhuma contribuição para o grande jornal Bom, restou Chiquinho. Chiquinho danado, hein? Poliglota, sabido, boa vida, gozador, né? Enfim, poeta, enfim, um irmão que dá a gente motivo de ter muita honra, alegria, ficar muito honrado de ser irmão dele, porque é realmente uma pessoa. Mas eu tenho umas coisas para contar do Chico. Bom, enfim. Olha, Lineu não tomando que é o cara dos pormenores. Mas eu que mandei buscar. Eu que cuidei. Bom, enfim, eu não vou contar, porque é preferível que cada um, todo mundo já sabe. Não conta. Vamos ver, Chiquinho. Vamos ver se... Não conta nada. Conta ou não conta? Não tem nada. Não, o negócio é esse. Né? Agora, tinha um discurso para fazer, não tinha? Bom, pois é, meus irmãos, eu só gostaria de saber por que fui eu escolhido para fazer o discurso. Mas velho, Né? é bonito. Se o Chiquinho é o literato, é a pessoa que tem a capacidade de se expressar e tudo mais. Certamente vocês todos dirão, é porque você é o dedo duro, tinha de ser você mesmo, e eu não tenho como fugir Nesse dessa... caso, manda Giovanni. É. Pois bem, exaltar a figura de nosso pai, né? Perante seus familiares e amigos, é tarefa fácil, não é? Quem de nós ignora ter sido ele um exemplo de dignidade em casa e no trabalho, na sociedade? O exemplo de vida que ele nos deixou está incutido em cada um de nós. É a herança valiosa que doamos aos nossos filhos. E estes doarão aos nossos netos numa sucessão harmoniosa de princípios morais e éticos que só fazem por enobrecer a lembrança do grande cidadão Antônio Avelino. Nada de novo sobre a terra. 3 meses nós estamos trabalhando em cima de documentos velhos, mofados, cheios de poeira, em cima de fotos antigas, filmes, né? E comecei a ver assim, né? Mexer com
lembranças de outros tempos, de pessoas que viveram num tempo que parecia sem pressa. O cidadão tinha incentivo para viver 90 anos, né? Como um certo Juca Neves, foi um português que veio morar em Diamantina, que morou uns 80 e tantos anos. Ele era ligado às plantas, à natureza, se deu ao luxo de trazer de além-mar porção de mudas de árvores, para sabe lá Deus quando que ele iria ver as frutas daquelas árvores. João Velino, casado em segunda núpcias com a filha desse Juca Neves, foi um tipo também semelhante. Ele viveu só 99 anos e 7 meses. E depois tem Antônio, que morreu com 93. Aí eu comecei a pensar, puxa, quem vive tantos anos tem uma perspectiva diferente de tempo, né? Aí comecei a pensar assim, por exemplo, qual que seria o primeiro segredo do verdadeiro pescador, né, Zé Leite? Sem dúvida deve ser a paciência, a calma e a paciência, né? Apesar dos mosquitinhos, do calor, do frio, do sol, da chuva, do peixe que não combinou pescaria com você e que de repente naquele dia está de enxaqueca ou não tem tesão para ir morder a isca, é a paciência. Sabe, é tão mais fácil ir lá na esquina, ali na Flora, ali adiante, e comprar uma rosa, uma dúzia de rosas. Mas uma rosa de verdade, com viço, com perfume, requer esterco, enxerto. Né, Paulinho? Poda, carinho, tempo. Tutuarama. Sim. Isso não é saudosismo. Vai ali no Jardim do Seu Antônio, há tanto tempo sem trato, está abandonado, coitado. Pegue uma rosa e sinta seu perfume. Depois, repare essas rosas de estufa, elas fedem. Tem mais, a festa de Antônio, mas sou forçado a citar Nilda. Aquela história da roupa meio surrada que ela usava em Diamantina. Não faz mal, aqui todos me conhecem. Lá em Belo Horizonte, podia usar a mesma roupa. Aqui ninguém me conhece. Antônio é coisa semelhante. Ele sempre usava roupa rota, remendada, para trabalhar na horta. Tá correto. Mas também para catar as poias de vaca de Alberto Mota lá no meio da rua. Também tá correto. E igualmente para ir à pescaria, mesmo que atravessando toda a cidade e parando no Zé Olímpio, no Zeca, só para comprar o pão ou o charutinho para espantar os mosquitos, ou ainda para tirar uns 2 dedos de prosa com os amigos. Para quem não tem pressa, a vida é cortar um limoeiro e no tronco enxertar uma laranjeira e esperar anos e anos para ela crescer e florescer e frutificar. E esperar até a fruta ficar madurinha no pé, para só aí apanhá-la, para sentir todo o seu sabor. Ou, maior alegria ainda, descascá-la com toda a pachorra e cuidado para não feri-la e oferecê-la ao amigo visitante. Aí, por essas e por outras, eu me lembrei das doenças do nosso tempo, nosso finzinho de século, fim de milênio, que se chamam pressa, velocidade, moda, novidade. Esclareço que usei a palavra doença no sentido literal, falta ou perturbação de saúde, moléstia, mal, enfermidade. Aurélio, edição 1980. Fútil mundo esse nosso que mede o valor de um homem pela tropa de cavalo do seu motor à explosão, ou pela pressa com que se lança para a morte em Imola, nomezinho prêmio de significados esse, né? Ou pela violência com que usurpa o direito à terra do outro, ou ainda, e como isso é real, pela rotatividade da camisa que, usada ontem, precisa ser trocada pela nova que comprarei hoje imediatamente, conforme prescrevem os santos mandamentos da lei da deusa moda. Pergunto-lhes, estaremos loucos varridos por comemorarmos o centenário de um senhor pedestre
andarilho, descamisado, com suas calças remendadas, que não quis morar na capital, detestava cinema, amava a natureza e por 70 anos teve uma única namorada? Loucos simples, o interior, o andar a pé, a poda, a reza toda noite, o queijo avelínico, o amor de Nilda, a pinga da roça, o siriri, o molho de tomatinhos, a galinha dor de dente, o esterco de animal, a erva misturada, a giesta, o fogão de lenha, o remendo nas calças, o enxerto, o jequitinhonha. E a cura para as doenças? Alguém perguntará. Troque a pressa e a velocidade pela calma e curtição. Troque a moda e o novo pela originalidade do eterno. Viva! Ainda bem que não há nada de novo sobre a terra. Muito bem.